Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Quero compartilhar com você o Evangelho do dia, uma meditação diária, com fé e oração na Palavra de Deus, que nos ajuda em nossa vida cristã. De modo sucinto, eu quero falar para você do ponto de vista da fé, pois quem não tem fé não agrada a Deus. Este nosso canal de evangelização é para aumentar a nossa fé. É importante alimentar nossa vida espiritual. Estamos na segunda-feira, dia de rezarmos pelas almas do purgatório. E você tem feito isso? Tem lembrado das almas do purgatório? Faz parte dos novíssimos. O que o Senhor quer dizer com isso, Padre? Os novíssimos são inferno, céu e purgatório. E o que são as almas do purgatório? São, segundo o ensinamento tradicional da Igreja Católica, as almas dos fiéis que morreram em amizade com Deus, mas que ainda necessitam de purificação final antes de entrarem plenamente no céu. Mas você deve estar se perguntando, o que é purgatório? Talvez alguns pensem que apenas exista o céu e o inferno. De um certo modo, sim, mas o purgatório há possibilidade de entrada no céu, que não é um lugar, na verdade, de condenação, mas um estado de purificação. A misericórdia de Deus agindo para tornar a alma totalmente pura, livre de toda mancha de pecado ou apego desordenado às criaturas. E por que essa purificação é necessária? Talvez você me pergunte. Bom, a Bíblia diz: nada de impuro entrará no céu. Veja em Apocalipse 21, 27. Mesmo que uma pessoa tenha morrido em graça, ela pode ainda carregar imperfeições, pecados veniais ou penas temporais de pecados já perdoados. E essas devem ser purificadas. Como estão essas almas? Talvez também você me pergunte, bem, estas estão salvas, com a certeza de que um dia entrarão no céu. Sofrem, pois sentem profundamente a ausência de Deus e o peso da purificação. Alguns até sentem essa sensação, mas não sabem, muitas vezes, dizer. Falam de um vazio. Pois bem, Deus não nos condena, Ele nos quer cada um de nós próximos dele. E estas almas do purgatório não podem mais merecer ou rezar por si mesmas. Dependem das orações dos vivos, de cada um de nós, e como nós podemos ajudá-las. Pois bem, a Igreja nos ensina que podemos e devemos rezar por essas almas. Os principais meios são a Santa Missa, que é a maior ajuda que podemos oferecer, orações, terço, jejuns, penitências, oferecimento de indulgências em favor delas e assim por diante. E elas também nos ajudam, sim. Embora não possam agir por si, as almas do purgatório podem interceder por nós. Muitos santos testemunham graças recebidas por meio da oração por essas almas. Então, as almas do purgatório nos lembram da comunhão dos santos. Estamos unidos àqueles que já partiram. Rezar por elas é um ato de caridade cristã e de fé na vida eterna. E um dia, com a graça de Deus, poderemos encontrá-las no céu. Vamos rezar por ela? Então te convido também a rezar esta oração. Senhor, em tua infinita misericórdia, voltamo-nos a ti, pedindo que acolhas as almas que se encontram no purgatório, que elas encontrem o descanso eterno e a luz da tua presença. Conceda-lhes, Senhor, o perdão pelos seus pecados e a purificação necessária para que possam entrar na tua glória. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, intercede por elas junto a teu Filho, para que sejam libertadas de suas penas e alcancem a paz eterna. Amém.
Além disso, quero compartilhar com você o Evangelho de hoje, que se encontra em João 8, 12 a 20. Leia. Talvez o Espírito Santo te fale de modo diferente, mas tenha cuidado com a interpretação. É preciso também receber uma orientação da igreja, na pessoa dos ministros da Eucaristia, que somos nós, os sacerdotes, Existem também os bispos, sucessores dos apóstolos, enfim, a igreja que traz para nós um ensinamento a partir das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério da igreja. E neste trecho do Evangelho, Jesus nos revela uma das afirmações mais poderosas de sua identidade. Veja só, eu sou a luz do mundo. Em meio às trevas do pecado, da dúvida, do sofrimento, Cristo se apresenta como a luz que ilumina, guia e dá sentido à existência humana. É óbvio que num quarto escuro, numa sala, enfim, se você ilumina uma pequena chama, já afasta um pouco a escuridão. Quando acendemos uma luz, a gente vê com clareza as coisas que estão à nossa volta. Jesus é a luz do mundo. Veio para expulsar o mal, para exorcizar, purificar, libertar as nossas vidas. E eu não posso me afastar da luz, como alguns até se afastam. Eu preciso da luz, eu preciso me aproximar para ser iluminado. E no contexto bíblico, a luz sempre foi símbolo da presença de Deus, desde a criação. Quando Deus separou a luz das trevas, até a coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Agora, essa luz não é apenas um símbolo, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Não é uma ideia, é alguém que podemos nos relacionar. Seguir a Cristo é optar pela luz. Isso não significa que não enfrentaremos a escuridão, mas que não estaremos sozinhos nela. A luz de Cristo nos revela a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre os outros. Ela nos liberta das ilusões, nos chama à conversão, nos conduz à vida plena. Jesus tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem comer da minha carne, tomar do meu sangue, terá a vida. Essa vida é a vida sobrenatural, a vida eterna. Não é a vida biológica, algo deste mundo. Deus tem muito mais a nos oferecer. Ele nos ama como pai, como um amor de mãe. Ele nos quer próximos dele. Ele nos chama à conversão para que a gente mude a rota e siga o foco que é Jesus. Contudo, como vemos neste Evangelho, os fariseus questionam Jesus, negam sua autoridade, preferem permanecer na cegueira espiritual. Isso nos alerta. Quantas vezes preferimos nossas zonas de conforto, mesmo que sombrias, ao brilho exigente da luz de Deus? Quantas vezes fechamos os olhos à verdade que Jesus nos apresenta? Por causa do orgulho, da prepotência, da arrogância. Não acolhemos verdadeiramente, não aderimos, e Deus respeita a nossa liberdade. Nosso Senhor faz uma proposta, Ele não impõe. Então você pode responder sim ou não. E Deus não quer que fiquemos em cima do muro. Apocalipse 3 diz que Deus vomita aquele que é inconstante, que fica sem saber o que decidir. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que vem além disso, diz a palavra, vem do maligno. Ou é ou não é. Alguns até dizem que são católicos, mas não praticantes. Não, ou você é ou você não é. Uma vez que você é católico, batizado, temos que professar nossa fé. Temos que nos empenhar de fato para viver de acordo com a vontade de Deus. Quem me segue não andará nas trevas, diz nosso Senhor.
Não basta conhecer Jesus, é preciso segui-lo. A luz não serve apenas para admirar, mas para caminhar com segurança. Ser cristão é caminhar com Cristo, é permitir que sua luz toque todas as áreas da nossa vida, inclusive aquelas que tentamos esconder. E não podemos esconder. Até mesmo quando a gente vai até o confessionário, diante do sacerdote, eu não posso ter vergonha de dizer algum pecado, porque assim como que eu vou ser perdoado, né? Algo que eu cometi foi errado, foi ilícito, eu devo dizer. Para ser perdoado, para retomar minha vida cristã. Então, Jesus ainda diz: o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Jesus conhece sua origem e destino, e ao nos unir a Ele, também descobriremos os nossos. Viemos de Deus e para Ele voltaremos. A luz que hoje nos guia é a mesma que um dia nos levará à glória eterna. E a gente que vai ainda celebrar a Páscoa, nós veremos ali o círio pascal que representa Cristo, aquela luz que entra na igreja na escuridão, afastando as trevas, o pecado, o mal, dando lugar à luz de Cristo. É essa luz. E nós somos também luz quando somos enxertados nele. Vós sois luz do mundo, vós sois o sal da terra, disse Jesus. Queridos que me acompanham, que neste dia possamos nos deixar iluminar por Jesus, que nossas palavras, decisões e gestos reflitam essa luz que jamais se apaga, e que possamos ser com Ele luz para o mundo. E como ser luz para o mundo? Sendo testemunha da verdade, buscando ser coerente, coeso, equilibrado, buscando a verdade de Deus, uma vida sacramental. Em outras palavras, viver de maneira autêntica, onde existe uma relação harmoniosa entre o que se pensa, diz e faz. E tudo isso envolve uma série de características e comportamentos que refletem empatia, compaixão e respeito pelos outros. É preciso estar na verdade de Deus, ser verdadeiro em palavras e ações, mantendo integridade e transparência nas relações, tratar os outros com dignidade, independentemente de suas diferenças, reconhecer seus direitos e sentimentos, agindo em prol do bem-estar coletivo, demonstrar compreensão e tolerância, especialmente em situações difíceis ou desafiadoras, assumir responsabilidade por suas ações e estar disposto a aprender com os erros. Em outras palavras, é preciso ser uma pessoa boa. E isto não significa ser perfeito, mas sim esforçar-se para agir de maneira ética e positiva, buscando fazer a diferença na vida dos outros e na sociedade como um todo. E tudo isso é preciso lembrar, como diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. No versículo 19, Jesus tinha dito: vós não conheceis nem a mim nem o Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também meu Pai. Desse modo, quando entramos em relação com Jesus, entramos também em união, em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Que Deus nos ajude a buscar o caminho da santidade, do bem, do amor, da verdade. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!